quem lhe apraz, no versículo 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O que vocês podem falar a respeito desse negócio de Deus endurecer a quem ele quer? O que vocês entendem por endurecer? Deus vai endurecer uma pessoa. Vocês acham que Deus é capaz de fazer isso? Endurecer uma pessoa? Olha que sacanagem, cara. Então não é só ele ter misericórdia de quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer e tem uns que ele fala, vou endurecer esse cara. Como é que vocês acham que funciona esse negócio de Deus endurecer? Eu recebi uma crítica com relação a isso. Uma pessoa falou assim, que Deus endurece a quem ele sabe que já vai endurecer. Então não é Deus quem endurece. Na verdade está escrito errado aqui. Entendeu? Aí que eu falo, que nessa hora a gente já não é mais Bíblia. Aí já eu invento um negócio. Aí eu já estou inventando uma coisa aqui. Que Deus, eu vou endurecer o coração do Miqueias, porque eu sei que na verdade o coração do Miqueias já é duro. Né? E quem tromba com ele jogando futebol sabe disso, né? Esse bicho uma vez quase me matou jogando bola. Continuando, leia para mim aqui Marcos 4, 11 a 12, aqui no microfone. E outra pessoa, leia para mim Atos 16, 14, aqui no microfone. Ele lhes disse: a vocês foi dada a misericórdia do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderão convencer-se a ser pecadores. Uma outra versão, ela diz assim: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus amado. É sacanagem. Jesus chegou lá e falou assim, olha, a vocês é dado conhecer o reino, mas aos que estão de fora é o seguinte, a gente fala por parábolas, para que eles ouvindo não entendam nada, e se entendendo, se convertam, e se convertendo, recebam o perdão dos pecados. O que eu faço com isso? Então vocês entendem que a hora que chegou nessas questões assim, a minha fé entrou em parafuso, eu fiquei louco, eu fiquei enlouquecido quando essas coisas começaram, eu ter que lidar com essas coisas. Leia Atos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Amém? Quem abriu o coração de Lídia para entender a mensagem de Paulo? O Senhor. Muita gente ouve o Evangelho e não entende o Evangelho. Não sei porquê. Um dia eu estava sentado e o Evangelho me foi apresentado e eu entendi o Evangelho. Um monte de gente estava sentado do meu lado e não entendeu o Evangelho. E eu entendi o Evangelho. Deus agiu conforme agiu na vida de Lídia. Me fez entender o Evangelho. O que você ia falar? Mas fala lá. Esse é um texto de Isaías 6, falando do chamado de Isaías. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Misericórdia apresentar esse Deus aí da fora. Então, por que Deus se queixa, então? Pois quem pode resistir à sua vontade, no versículo 19 diz. Quem pode resistir à sua vontade? Mas por que Deus se queixa, então? Porque quem que pode resistir à vontade de Deus? Por que Deus se queixa, então? Não é isso? Aí que entra essa questão do cara falar assim, se é assim, então eu vou para a galera. Aí Paulo ele fala assim, quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez,
por que me fizeste assim? Pesado isso. As pessoas, Deus está falando que Ele endurece a quem quer, Ele tem misericórdia de quem quer. Aí a pessoa fala assim, pô, mas por que Deus se queixa então? Quem que pode resistir à vontade de Deus então? Quem que pode resistir à vontade de Deus? Paulo fala assim, quem é você para questionar Deus? Olha só, ele usa o termo objeto ali, a coisa criada, ele fala. A coisa criada tem o direito de dizer para aquele que o criou, por que você me fez assim então? Por que me fez assim? É interessante o texto dizer, assim como? Assim como? Pecador. Por que você me fez assim dessa forma? Por que eu sou assim? Lembra aqui? Por que assim? Por que dessa forma? Por que não de outra forma? Por que Deus não coloca todos nós diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos dá então a opção da escolha? O que eu tenho a ver com esse cara aqui? Eu não escolhi. Deus determinou que assim o fosse. E aí, não só isso, né? Ele ainda endurece o coração do cara, porque o cara não creia. Endurece o coração do cara. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? E aí entra assim, o que diremos, pois? Deus, querendo mostrar a sua ira, Ele suportou todos esses que renunciaram à revelação natural. Deus suportou esses que, ao invés de buscar a Deus, se entregaram às suas paixões, a toda sorte de pecados, lá no capítulo 1 fala, não é isso? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia. Então, qual que é o propósito que Paulo está falando aqui? Todos tinham uma certa revelação, mas não quiseram. A revelação natural. Do contrário, se inclinaram para o pecado. Aí, esses serão vasos para a ira. Porém, dentre desses, Deus fala, esses daqui eu vou manifestar a minha misericórdia, porque eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Olha só o que o texto está dizendo. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Não é isso que as Escrituras estão dizendo? E aí Deus, então, manifesta a sua misericórdia nos vasos de misericórdia. Gente, eu estou tentando ler o texto aqui só, e falar o texto. Que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou. Versículos 23 e 24. Olha o interessante no versículo 29. Fala assim, ó, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse nos deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, quem que deixou descendência? Deus. Se Deus não tivesse intervido, teria se tornado como Sodoma e Gomorra. O que isso quer dizer? Que se Deus não intervém, a gente é que nem Sodoma e Gomorra. Todos nós, inclusive judeus, teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Capítulo 10. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus em busca de sua própria justiça, no versículo 3. Eles permanecem debaixo da condenação devido a isso, porque todos estão condenados pela lei. O fim da lei é Cristo para aquele que crê, no versículo 4. Somente os que invocam o Senhor serão salvos. Somente os que invocam o Senhor serão salvos. Esse é uma coisa interessante. Significa então que se alguém invocar a Deus, será salvo. O problema é que Paulo fala o quê? Lá no capítulo 1. Lá no versículo... Abram lá para mim, lá no capítulo 3, no verso 11. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que Paulo fala no versículo 11, lá no capítulo 3. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Uma hora Paulo fala então que não há ninguém que busque a Deus. Mas daqui a pouco ele fala assim, mas se alguém invocar, esse será salvo. Daí, antes disso ele fala assim, porém Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Significa então que quem que invoca o Senhor? Quem recebe a primeira coisa o quê? Revelação.
Deus se revela a quem não estava procurando Ele. E a outra coisa, além de revelação, misericórdia. Deus foi achado pelos que não o procuravam e se revelou aos que não perguntaram por Ele. Israel rejeitou a graça para permanecer debaixo da lei. Olha só, então você tem, primeira coisa, você tem os que, a revelação natural, rejeitam a revelação natural e se entregam ao pecado. Essa é a livre escolha do cara. Isso é livre-arbítrio. Não quero Deus. E foi para o pecado. Segunda opção do livre-arbítrio. Israel não quis a graça e preferiu a lei. Então, se Deus não age segundo a sua misericórdia, todos nós estamos inseridos nessa mesma questão. Nós rejeitamos a revelação natural e nós rejeitamos a graça. E aí que entra a questão, por que tanta gente rejeita a graça no dia a dia? Terminando, capítulo 11, porque depois vai falar sobre algumas questões mais de praticidade, mas não de questão de doutrina. Capítulo 11, Deus rejeitou Israel? Não. Ele separou alguns judeus segundo a sua graça, versículos 4 e 6, lá em Romanos 11, versículos 4 e 6, diz assim: quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobram os joelhos diante de Baal. Versículo 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só, gente. O que Paulo está falando? Deus rejeitou Israel? Não. Ele separou um grupo de judeus lá que ele chama de remanescentes, e esses são separados segundo a eleição da graça. Um pouco antes ele fala que Israel rejeitou a graça. Mas para todos os judeus rejeitaram a graça? Não. Alguns dentre esses ele separou. Esses daqui não. Esses eu considerei misericórdia e esses serão meus. Amém? Então, saindo agora da questão da síntese de Romanos, eu queria entrar em algumas definições de 5 palavras, segundo o dicionário, que são palavras que nos interessam. O primeiro conceito é da palavra destino. Destino. Combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável. O outro, destino, fatalidade. Fatalidade. Quando a gente ouve falar de destino, a gente escuta às vezes uma palavra que fala assim, uma frase que diz assim, cada um faz o seu destino. Isso é uma verdade ou fatalista ou não? Cada um faz o seu destino. É uma verdade fatalista ou não? Vocês acham que nós somos os senhores do nosso destino? Ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Você tem, de certa forma, algumas coisas, né, você tem até o controle, mas você não tem como ter o controle do destino. Certo? O ser humano não tem o controle sobre o destino. E você pode mudar o destino? Se ele é uma fatalidade, se o destino é a fatalidade, ele é a soma de escolhas e circunstâncias, né? O destino pode ser mudado? Olha, pense antes de responder. Não pode ser mudado. Por que não pode ser mudado? Espera aí, nós estamos falando da palavra destino e não de probabilidade. O destino pode ser mudado? Não pode ser mudado. Por que não pode ser mudado? Porque o termo destino significa aquilo que será e não o que provavelmente pode ser. Certo? Então você não pode mudar o destino. Por exemplo, isso que o Michael falou agora aqui. Por exemplo, o cara é um drogado. O destino dele é morrer drogado. Não. O destino dele não é morrer drogado. Há uma probabilidade de que ele pode morrer de overdose. Mas o destino dele será
ele morrer drogado, se de fato ele morrer drogado. Se ele morrer drogado, e esse foi o destino dele, ele morreu drogado. Agora, caso, por exemplo, o cara vai para uma casa de recuperação, sei lá, se recupera, se converte, ele mudou o destino dele? Não, ele não mudou o destino nenhum. Agora sim, ele está caminhando para o destino dele, que é outra, né? Mas é o destino ainda. Então, o destino é fatalidade, não tem como mudar. Oi? Exatamente. Então, a própria definição de destino é isso. O destino é a fatalidade, é o que acontecerá de qualquer forma. Não tem como você mudar isso. Tá certo? Ninguém muda o destino. O máximo você faz escolhas que vão te levar àquele destino, mas não mudar ele. O destino é o destino. A pessoa fala, mas o meu destino era, sei lá, morrer atropelado por um caminhão. Mas eu, aquele dia, não quis ir para a rua, então fiquei em casa, então mudei meu destino. Não, você não mudou destino nenhum. O teu destino era ficar em casa. Entendeu? O destino não era morrer de caminhão. O destino, então, o pessoal assiste muito aí De Volta para o Futuro, né, e depois querem aplicar isso na Bíblia. Ok? Então, destino não se muda. Destino é fatalidade. Certo? Primeira questão, então. Destinar. Determinar antecipadamente. Então, quando você destina algo, você está destinando aquilo antecipadamente. Então, destinar, o ato de destinar é isso. Eu vou destinar esse caderno para as mãos de uma pessoa lá. Eu vou destinar. Então, você colocou aquilo para um propósito. O destino daquilo, eu destinei isso para aquele propósito. Ok? Isso é a aplicação de destinar. Dar o destino a algo, a alguma coisa. Isso é o termo destinar. Predestinar. Segundo o dicionário, eleger desde a eternidade. Destinar para grandes coisas ou para determinado fim. Destinar com antecedência. Por isso que o termo predestino, predestinar. Você predestina algo antes de qualquer coisa. Assim como eu olho e falo assim, olha, esse caderno, eu vou predestinar ele para aquilo lá. Eu predestino ele. Então, o destino para aquilo lá. Ok? Estamos só definindo os termos. Alguém não concorda que predestinar é isso? Predestinar significa outra coisa? Quiser vir aqui na frente falar? O que pode significar predestinar? Eu estou falando da palavra, não estou falando de calvinismo aqui, por favor. O que pode significar outra coisa, predestinar, por exemplo? Vocês concordam que predestinar é isso? Você é o predestinar algo. Destinar. Eu predestino aquela coisa, ou aquela pessoa. Eleito. Em quem recaiu a eleição. Escolhido. Predestinado. Termo eleito. Foi escolhido. A Bíblia fala isso. Nós somos os eleitos, ou seja, nós fomos os escolhidos. A eleição recaiu sobre nós. A predestinação para a eleição recaiu sobre nós. Eleger, nomear por eleição, preferir um entre vários. Então, eleição vem dessas definições. Quando você vai eleger uma pessoa para um cargo, você escolhe ela entre outras. Ok? Então, nós estamos falando da definição dos termos. Agora, algumas frases com conceitos sobre o assunto. Algumas formas das pessoas entenderem predestinação. E eu destaquei pelo menos 4 formas que as pessoas definem predestinação. A predestinação se dá por meio da presciência de Deus. Deus predestina quem Ele sabe de antemão que aceitará a Cristo. Então, presciência é o quê? Pré-consciência, pré-ciência, pré-conhecimento. Antes das coisas acontecer, Deus tem a presciência daquelas coisas. Ok?
Pergunto, Deus sabe o dia exato que cada um de vocês vai dar o último suspiro nesse mundo? Sabe ou não sabe? Ou não sabe? Tem gente que fala que não, que Deus não sabe, que Deus ele imagina assim. Deus tem uma imaginação, mas Deus não sabe. Alguém concorda com isso? Que Deus não sabe? Olha o medo da fogueira aí. Ó. Então Deus sabe o dia exato da morte de cada um de nós, certo? Isso é presciência. Deus sabe os pecados que você vai cometer amanhã? Sabe. Todo o teu pensamento? Sabe. Desde quando Ele sabe isso? Desde a eternidade. Antes de existir o fator tempo, antes da criação existir, Deus já sabia tudo o que você e eu faríamos. Certo? Beleza? Agora, vocês acham que a predestinação, então, vocês concordam com essa frase? Que a predestinação ela se dá por meio da presciência. Então, como Deus sabe aqueles que irão crer em Cristo, Ele predestina aqueles que irão crer, então. Se dá por meio da presciência. Vocês acham que é assim que funciona? Como Deus sabe quem vai crer, Ele predestina aquelas pessoas para isso. E essa é uma forma de entender. Depois a gente vai ver se isso aí é válido ou não. A outra forma, que temos dois destinos. Um com Cristo e um sem Cristo. Nós temos dois destinos. E que somos nós que escolhemos qual desses destinos nós queremos. Ok? Então, assim, Deus predestinou, mas o cara pode não querer. Não é isso que fala? Que Deus predestinou a todos? Se Deus predestinou a todos para a salvação, significa então que você tem o destino que Deus escolheu, que é a salvação, e tem um outro destino, que é o cara que decide. Deus predestinou o cara para a salvação, e o cara fala, não quero o que Deus destinou para mim, e eu vou em busca daquilo que eu quero como destino para a minha vida. Certo? Essa é uma outra forma de entender também. Já vamos pôr à prova isso. Terceira forma. Todas as pessoas terão a oportunidade de aceitar Jesus, independente de ouvir ou não do Evangelho. Essa é uma forma também de entender. Então, todas, de alguma forma, vão se encaixar também nessa segunda questão aí. Diante disso, terão a oportunidade de abraçar o destino que Deus predeterminou para eles, ou então escolher o destino que eles escolheram para si mesmo, uma vez apresentado o Evangelho. Uma outra forma de entender: a predestinação só entra em vigor após ele ser salvo em Cristo. Ou seja, todo esse assunto de predestinação só é válido quando está em Cristo. Antes disso não existe isso. Então, uma vez que o cara está em Cristo, aí a predestinação entra em cena. Aí Deus então predestina o cara, porque o cara agora está em Cristo. Essa também é uma forma de entender. Essa primeira aqui que a gente falou, que a predestinação se dá por meio da presciência, isso é o que mais tem. Se você vai no YouTube lá, você vê lá o Silas Malafaia, você vê aquele pastor Marcinho, acho que é, Lucinho, acho que é o nome, né? Também falando sobre presciência, que a predestinação se dá por meio da presciência. Guarde essas frases que a gente vai chegar lá. Vamos lá, então. Críticas ao livre-arbítrio. Não estou defendendo isso. Estou falando que são frases, conceitos que se tem sobre a predestinação, que a gente ouve muito aí. Quando se trata de falar sobre predestinação, você vai no YouTube lá, coloca lá, debate e predestinação. Isso aqui são as frases mais usadas. São as argumentações mais usadas. Já falei que alguns camaradas que usam isso aí. Então vamos lá. Críticas ao livre-arbítrio. Todas essas críticas que eu estou colocando aqui, tanto ao livre-arbítrio quanto à predestinação, são críticas de pessoas que mandaram para mim, e algumas críticas eu extraí do debate que eu tive em 2012. Novembro de 2012 eu tive um debate na comunidade, foi sei lá quantos mil posts lá, e foi disso ali que eu extraí um pouco do que está aqui. E algumas perguntas o pessoal me mandou por e-mail. Primeira crítica: não existe a palavra livre-arbítrio nas Escrituras. Primeira crítica. Segunda crítica:
O que ocorre com as pessoas que morrem sem nunca ter ouvido o Evangelho? Elas tiveram escolha de ir para o inferno? O que vocês acham? Vamos voltar para Adão aqui, para o desgramado. O infeliz aqui colocou todo mundo no caminho para o réu. Eu coloquei o 666 aqui. Vou colocar um pentagrama aqui também. Nem sei fazer pentagrama. Então, nasceram nessa condição, renunciaram à revelação e estão caminhando para o inferno. Sem o sacrifício, não há remissão de pecados. Então, tiveram escolha de ir para o inferno? De certa forma, sim. Certo? Escolheram. É uma crítica. Então, a resposta é sim. C.S. Lewis fala isso. Todo mundo que vai para o inferno vai porque quer ir para o inferno. Querem ir para o inferno. Renunciaram à revelação natural, se entregaram para o pecado, estão indo para o inferno, nasceram no pecado por causa de Adão e querem ir para o inferno. Todos nós queríamos ir para o inferno, mesmo que a gente não soubesse disso. A gente estava querendo ir para o inferno. O inferno, uma vez eu escrevi uma frase, tendo C.S. Lewis em mente, que é isso. O que as pessoas querem? Um mundo sem Deus, sem dogmas, sem regras. O que o inferno é? É um mundo sem Deus, sem dogmas, sem regras. Então é esse lugar que você quer? É. Então está aí. Esse lugar existe. Se chama inferno. Seja bem-vindo. Uma outra pergunta com relação ao livre-arbítrio. Quem define o dia da morte de uma pessoa? Deus ou a sorte? Ou o azar também, né? Quem define? Quem define quem vive e quem morre? Se é o homem que tem o arbítrio e a escolha, quem que define o dia que cada um morre? Por exemplo, o Gustavo foi se jogar de cima de um prédio. Quando ele se jogou, uma mão segurou ele. Ele ficou pendurado assim. Ele olhou para trás, não via nada. Só a camiseta dele ficava. E puxou ele de volta. E falou para ele assim, ele ouviu uma voz dizendo assim, desce, vai até uma cela. Ele desceu numa cela, tinha um grupo de 4 homens orando por ele lá dentro. E ele se converteu. E hoje ele é pastor lá no Paraguai. Qual foi a escolha do Gustavo? Se suicidar. Por que ele não morreu? Foi por sorte, cagada, um anjo passou por lá e se enroscou na camiseta dele ali. Meu pai morreu assassinado com 5 tiros. Foi azar do coitado ou foi porque Deus permitiu? Quantas pessoas nós sabemos que levam tiros e outras coisas mais aí e não morrem? Por que tem pessoas que morrem e tem pessoas que não morrem? Sorte ou Deus? Quem acha que é sorte? Que Deus não tem nada a ver com isso. E quem acha que é Deus que permite? E no caso dos suicidas, quem tenta se suicidar e não consegue, por que não conseguiu? Porque é burro, não sabe se matar direito? Que é burro, nem se matar não presta. Você está perguntando o que acontece com um suicida? Eu olho o suicídio como 2 formas. E é muito difícil definir isso, na verdade. Porque há níveis de doença emocional que levam o indivíduo a se suicidar. Entendeu? Então, assim, se é uma questão de doença, assim como o câncer mata uma pessoa por causa da doença, uma doença no emocional que pode levar uma pessoa ao suicídio, por exemplo, a tal da esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença terrível, que muita gente se mata por causa dela. E aí, assim, um cristão em Cristo,
um cara realmente em Cristo pode vir a se suicidar, olha, a gente já ouviu falar de casos de pessoas que se suicidaram porque tinham uma depressão crônica. Aí entra a questão, sorte ou Deus? Por que se suicidou? Por que Deus permitiu?